Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é o capítulo 23, o início do capítulo 23 de São Mateus, que nos apresenta as repreensões de Jesus acerca dos fariseus. Ele começa dizendo que os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações. Portanto, Nosso Senhor não está desautorizando aquilo que eles dizem, mas está mostrando que eles não fazem aquilo que dizem. Com o passar do tempo, desenvolveu-se um segundo tipo de farisaísmo. O primeiro é pregar corretamente e não praticar aquilo que se pregou. O segundo tipo é viver uma vida porca e transformá-la em pregação. Criar uma doutrina para justificar a própria vida incorreta. Estes são muito mais censuráveis do que os fariseus, porque Nosso Senhor está dizendo que pelo menos eles ensinavam o que era correto. Hoje nós temos aqueles que ensinam mesmo o que é errado e não praticam praticam aquilo que eles estão ensinando, e ainda batem no peito e dizem: nós não somos hipócritas. De fato, a hipocrisia não é o único pecado que leva para o inferno, né? É um deles. Mas aquele que perverte a palavra, aquele que perverte a doutrina para ensinar algo que se amolda aos seus próprios pecados, esse tipo de incredulidade terá um tratamento muito severo dado por Deus Nosso Senhor. Jesus diz: os fariseus falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Portanto, os fariseus de antigamente, eles até colocavam o peso da cruz nos ombros dos outros, mas eles não queriam carregar o peso da cruz. Queriam viver uma vida regalada, folgada. Os fariseus de hoje, eles já ensinam logo que não tem peso nenhum. Faz aquilo que você quer. Não precisa arrastar com o dedo nada. Vivam exatamente como nós. Não tem sacrifício, não tem penitência, não tem renúncia, não tem autonegação, não tem privação, não tem nada. É esbórnia mesmo. Não precisa se converter. Não há necessidade de mudar de vida. Não. A gente cria uma pregação e coloca tudo isso na conta da misericórdia, do perdão. E deste jeito, abusam da misericórdia, que não foi feita para anistiar pecados, foi feita para remitir pecados. Como dizia Jesus: vai e não peques mais. Não obstante a nossa fraqueza, não obstante a nossa fragilidade, e todos nós as temos, o que jamais é lícito é mudarmos a palavra de Deus, como diz Nosso Senhor: quem tirar um J, que era a menor letra do alfabeto, e ensinar os outros a praticar o mesmo,
será o menor no reino dos céus. Nós não podemos fazer isso. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços. Põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam de serem chamados de mestres. O fariseu sempre se esconde por detrás da sua autoridade. Ele diz: não me contrariem, porque eu sou o mestre, eu sou o doutor, eu sou aquele que manda. Eu tenho autoridade. Então agora, se eu ensinar as piores bobagens, vocês têm que acatar, porque senão estão me desobedecendo. O farisaísmo moderno está revestido dessa autoridade fingida. E por que é fingida? É fingida porque não é exercida segundo Cristo. Nosso Senhor diz: nunca vos deixei chamar de mestres, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. O que significa isso? Eu não tenho autorização nenhuma para mudar nada da Escritura. Então, diante da Escritura, estou tão obrigado quanto vocês. Somos todos irmãos. Ah, mas eu tenho tal teologia, tal hermenêutica, tal compreensão da Escritura. Cale a boca e jogue no lixo. Diante da palavra de Deus, diante da doutrina da igreja, nós temos que dobrar a nossa cabeça e obedecer, não para pervertê-la de acordo com as nossas conveniências, mas na continuidade daquilo que sempre foi ensinado pelos pais da igreja, pelos doutores eclesiásticos, pelos santos, pelos papas ao longo de toda a história. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. É claro que Nosso Senhor não está abolindo a paternidade aqui. O que Ele está dizendo é: não caiam na idolatria, considerando que alguém, por exercer alguma liderança sobre você, deve ser obedecido cegamente. O único que deve ser obedecido em todas as circunstâncias é Deus, porque Ele jamais nos mandará pecar. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Vejam, a autoridade retamente exercida tem a Deus por mestre, através da sua palavra, a Deus por Pai, e portanto o único que não pode ser desobedecido, e a Cristo por guia. Portanto, qualquer um que tire Jesus da centralidade e coloque qualquer doutrina relativizante, por exemplo, que diga que não, agora o centro é a fraternidade, sem Cristo. Ou agora o centro é a unidade, sem Cristo. Agora o centro é sei lá o quê, mas sem Cristo, este já está agindo ilegitimamente. Porque nós só temos um guia, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Escritura é muito clara quanto a isso. A centralidade da salvação está em nosso Senhor. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É exatamente isso que acontece ao longo da história. Quem quer dar uma despertinho para ajustar a pregação à última moda, às correntes de opinião vinculantes, mas não se apega a Deus, à sua palavra, este, aos poucos, será desmascarado pela história. Deus mesmo mostra quem é quem. Às vezes demora um pouco, mas isso infalivelmente acontece. Queridos irmãos, temos que tomar muito cuidado com os farisaísmos
modernos, porque eles são muito mais perigosos do que os antigos, porque se valem da Escritura para ensinar a impostura.